fique à vontade, qualquer coisa me chame, tá bom? Problemas. Tá bom, Daí obrigada, Fábio. só não fecha a sessão agora, tá bom? Porque Não, daí para encerrar, daí, como que eu faço? Eu só aperto ah, em parar a gravação e depois encerro a chamada. Isso? isso, a hora que você encerrar a chamada, já vai parar a gravação. Já Depois para tem a o link, gravação. tá Ah, então bom? beleza. Tá, Ele fechou. demora um pouquinho, o link vem aí no final da tarde, mas aí eu passo para você, tá bom? Ah, então beleza. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, até, tchau. Bom dia, Bom dia, pessoal. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Me ouve bem? Tá, tá me ouvindo bem? Também, estou te ouvindo Beleza. super bem. Prazer te conhecer ao vivo agora. Prazer é meu. Prazer é meu, ao vivo, quase ao vivo, né? Mas pelo menos a cores. Exatamente. Tudo bem, querida? Tudo bem. Eu conversei com os meus colegas, só te posicionar. O, Uhum. o Fábio, nós somos em 4 na equipe, né? O Fábio, ele vai ter aula agora, ele dá aula e daí não vai poder participar. E os outros 2 também, porque estão no serviço, então eu vou ter que conduzir Sem sozinha problema. aqui e a gente se vira e depois eles dão um jeito de assistir as Não gravações. tem nenhum problema. E como você tá? Como que tá Graças sendo a aí? Deus. Tudo certo, tudo tocando a vida, né? Eu já trabalho nesse mecanismo home office aí tem uns 20 anos já, então não, Ah, já é expert, já. já, para mim não faz diferença, assim, não Aham, faz diferença nenhuma. Ou eu estou em cliente ou eu estou em sala de aula, mas essa aham. modalidade aí já, enfim, já trabalho assim, Já sempre. faz parte, já. Não teve muita diferença. Eu vejo assim, tipo, os alunos principalmente, eles estão assim naquela agonia, né? Eu acho que também por ser É, a primeira faculdade e tal. Nossa, e quando que vai voltar? Quando que a gente vai poder se é. conversar e todo mundo, enfim. Mas Mas é engraçado que mesmo com toda essa tecnologia, nunca o presencial se fez tão importante. É isso, muito louco isso. As aham, pessoas bem estão. dessa. Os meus alunos também. Faz muitos anos que eu não leciono para graduação, né? Só na Aham. pós. Mas mesmo os alunos da pós estão tudo doido para voltar e, enfim, nunca se fez tão importante presencial. Engraçado. Isso, é verdade. Então, Deise, Então vamos lá. o nosso trabalho vai ficar. Foi só umas perguntas bem sobre a área do organizacional do trabalho, dependia do nosso entrevistado. Então, a gente passou esse roteirinho para a professora, ela deu uma olhada para ver se estava dentro mais ou menos da proposta, fez algumas alterações ou observações de como que a gente devia de focar. E daí eu vou lançando as perguntas e você Tá fica bem bom? à vontade para falar de acordo com a tua Sem experiência. problemas. Você está fazendo onde? Eu estou fazendo na UP, na Positivo. Na UP. Tá. Uhum. Uhum. Tá bom. Quem é a tua professora de organizacional lá? É professora Carolina Valger. Tá. Uhum. Então É, vamos lá. vamos lá. A primeira fala com relação à sua atuação. Como eu queria que a gente queria saber como que funciona, como que é a tua atuação, há quanto tempo que você está nessa área, como que ela funciona assim de uma forma Tá mais bom. geral, mais ampla. Então, olha só, eu tenho 30 anos de formada, né? Faz algum tempo. Quando me formei em psicologia, eu fiz formação clínica, tive um tempo de atuação na clínica, né, em formação em Gestalt, e desde sempre a minha vida se fez ou nas organizações, né, ou em sala de aula. Eu sempre dividi a minha vida entre a academia e o mundo corporativo, né? Ao longo desses 30 anos, eu sou consultora da área de Business Consulting, né? Então eu trabalho com restauração estratégica de empresas, independentemente do tamanho, do porte dessa organização, né? Então eu venho desenvolvendo a atividade, não só a atividade pura, vamos dizer assim, originária da psicologia organizacional, que foi inclusive objeto no meu penúltimo livro. Eu tenho 4 livros publicados, o meu penúltimo livro foi sobre psicologia organizacional e os desafios da organização contemporânea. Então, não só vamos dizer assim, as áreas originais do recurso humanos, mas, sobretudo, as áreas relacionadas ao processo estratégico da organização junto com o processo da psicologia organizacional. Então, entra aí desde as revisões de matricial estratégico, né, de indicadores, de performance, de grupos de alto rendimento, das questões envolvidas com sustentabilidade e inovação, enfim, a gente passa por basicamente toda a estrutura, fluxos de comunicação, de tomada de decisão, então depende muito da natureza, vamos dizer assim, do problema, né, ou do ponto de inflexão que esta organização esteja vivenciando.
O meu trabalho é sempre desenvolvido em parceria com a empresa, então eu trabalho por projeto, né, por horas alocadas, então a empresa me contrata para uma situação específica, seja uma revisão do processo, seja implantação de ambiente para mudança, isso eu trabalho muito, né? Eu, dentro desses 30 anos de carreira, 15, eu sou pesquisadora de inovação, então meu primeiro livro foi sobre inovação. Então eu trabalho muito o processo de gestão da mudança, de capital intelectual, né, do posicionamento das pessoas, basicamente, dentro da organização, fazendo aí todo tipo de revisão, né? No original puro ali, vamos dizer, da psicologia organizacional, as questões relacionadas a recrutamento, seleção, desenvolvimento de pessoas, treinamento, isso tudo faz parte do pacote que a gente trabalha, né? Como eu normalmente faço, vamos dizer assim, a ação mais relacionada ao processo estratégico junto da empresa, eu normalmente atuo com parceiros se eu tiver que descer estruturas muito táticas, muito operacionais, tá? Então, por exemplo, trabalho com quando essa organização, a gente passa por uma situação de downsize, por exemplo, a gente tem que fazer demissão executiva ou alguma unidade mais pesada. Eu faço a parte de entrevista, a parte de identificação de perfil, para que essa organização possa, então, promover mudança, né? Então, basicamente, a minha atuação é essa, né? A área de consulting bem específica dentro desse tipo de trabalho. E dentro desse contexto, tipo, como que você decidiu entrar nessa área? Foi uma coisa natural? Você saiu da graduação e já foi meio inserida? Como que você chegou nesse lugar que você está hoje? Olha só, é engraçado. Quando eu saí da organização, quando eu saí da graduação, perdão, na graduação, como eu disse, eu tive ali uma inclinação clínica, né? Eu montei uma clínica, eu atuei na área enfim, do atendimento mesmo de criança, né? Basicamente criança e adulto. Passei um tempo ali. Ocorre que eu tive a oportunidade de ser empresária. Eu fui empresária durante 15 anos na área da educação. Fui dona de escola durante muito tempo. Quando eu estava ali nesse meio tempo do exercício do empresariado, eu tive a oportunidade de começar a fazer fiz algumas especializações antes de fazer meu mestrado, antes de concluir o doutorado, enfim. Quando eu acabei uma dessas especializações, eu tive a oportunidade de ir para dentro da Fundação Getúlio Vargas para desenvolver o mestrado na área de gestão empresarial. E aí eu me apaixonei nessa área, eu já trabalhei, na verdade foi uma coisa meio orgânica, assim, eu não sei te dizer muito como é que foi orgânico isso. Foi uma escolha, assim, foi indo. Não, foi natural do processo, entende? Eu já lecionava, né, então a minha vida sempre foi 3 turnos, assim, então como eu lecionava para as turmas de comunicação, de administração de empresas, comecei minha carreira na graduação para administração, acaba que eu me envolvi dentro dos projetos relacionados a este perfil e a vida me levou para lá. Eu comecei a ter clientes e ter carteira de revisão dentro desse processo. Então, não foi assim uma coisa consciente, vou fazer psicologia organizacional lá na graduação. Não foi. Foi uma coisa meio que natural do processo, assim. E quando você começou a entrar, já existia uma expectativa em relação ao mercado, em relação a como você iria atuar? Ou isso também foi uma coisa bem gradativa, bem do sistema, assim, que você estava inserida? Olha só, Thaís, a gente está falando de 30 anos atrás, né? Então não existia nem data show em sala de aula. Certo. Eu brinco com os meus alunos que eu não sou tão velha assim, mas naquela ocasião a revolução da comunicação não tinha chegado ainda. Então eu não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, internet era conexão de escada. Era xerox, todo era o material era xerox, era mimeógrafo a álcool, aquela coisa assim. Então, a perspectiva de mercado, quando eu comecei a carreira ali, a psicologia organizacional era muito voltada àquela estruturazinha padrão do que originalmente o processo teve início. Então, era muito recrutamento e seleção, e eu particularmente não gostava disso. Falei, cara, eu acho chato, não é isso que eu quero. Eu nunca quis, assim, apesar que o meu primeiro registro na carteira foi como estagiária de psicologia organizacional fazendo isto, mas eu nunca curti, assim, essa coisa processual, né? Eu sempre quis trabalhar muito com desenvolvimento de criatividade, muito relacionado ao uso do conhecimento, e não existia mercado para isso. Veja, as teorias organizacionais que tratam disso são originárias de 2000, né? 2000, 2010. Então, tem um gap aí de uns 15 anos que a coisa ficou meio vaga. Então, não tinha muita perspectiva
de atuação de mercado, sabe? Uhum. A gente ia para dentro da empresa, fazia o suporte, mas era assim, doía um pouco no ouvido, principalmente do empresariado brasileiro, você falar de alta performance, né, alto rendimento de capital intelectual, você falar de mudança, de processo de inovação, as pessoas não entendiam muito bem. Somente De uns 10 pessoa anos para externa, cá, né? de uns 10 anos para cá, que você tem no Brasil algum nível de escuta, até porque caiu a ficha nas organizações que ou você migra para alto rendimento ou você vai ficar à mercê do processo. Uhum. Então, mas isso tem mais ou menos uns 10 anos, né? Então, Uhum. quando eu comecei lá nos anos 80, era muito, assim, muito restrito, vamos dizer. Engessado, uhum. Tá. Mas teve alguma surpresa negativa ou positiva, assim, que você consegue lembrar desse momento? Você falou assim, nossa, não esperava que ia ser assim. E quando você viu a empresa, o corporativo absorveu aquilo de uma forma legal ou não? Alguma Olha, estratégia que você colocou? eu sempre tive situações muito específicas, né? A área que eu escolhi trabalhar é uma área que sempre foi muito masculina, por exemplo, muito originária dos homens. Quando eu fui fazer meu mestrado na FGV, éramos 33 alunos e 3 mulheres, e a única psicóloga era eu. Então, era assim, todos grandes executivos, CEOs de organizações, né? A FGV teve um trabalho muito forte na formação do seu time para gestão empresarial. Eu era a única psicóloga. O resto, éramos 3 mulheres, né? Uma psicóloga. Então, assim, eu sempre lidei com esse tipo de paradigma, assim, né? Você fala pontos ruins, pontos bons, não era nem ruim nem bom, mas era uma situação colocada, né? Uhum. Você, por exemplo, nessa área de atuação, você tem que ter uma linguagem muito próxima da área de tecnologia da informação, por exemplo. Isso era uma coisa também muito gueto, sabe? Muito grupinho fechado, era muito difícil você ter acesso às áreas de supply, às áreas de logística. Sempre teve não era um impedimento, mas era um ponto a questão do idioma, era muita coisa em inglês. Depois eu fui me meter com as organizações japonesas, e daí você tem toda uma mudança de cultura para a estrutura japonesa. Então, assim, não foi nem bom nem ruim, mas foram desafios e são desafios recorrentes. Claro que hoje mais madura, né? Depois de 30 anos eu olho para trás, eu vou para dentro de uma organização, eu já sei em 5 minutos o que tem que ser feito. Uhum. Mas antes não era assim. Então, eu sempre tive muitos bons resultados, né, nos trabalhos que eu fiz, organizações que sofreram traumas maiores, em que a gente teve que fazer ações mais traumáticas, várias demissões, unidades fechadas. Mas, de uma forma geral, é a vida da organização, né? Então, não tem muita questão. Mas, assim, sempre foi esse desafio. Você sempre teve, assim, a psicóloga organizacional, aquele modelinho muito clássico, né? Que vai para dentro da organização e trabalha sempre no nível tático ali para recrutamento, seleção, desenvolvimento de pessoas e tal, e você não tinha uma perspectiva de subir a psicologia organizacional em nível estratégico, né? Uhum. Que vá tocar nas questões de tomada de decisão, de matricial, de sustentabilidade, de mudança, de inovação. Isso não chegava lá, né? Quem executava tarefas similares ou era o administrador, que também perdeu o seu lugar ao longo dos anos e passa a assumir a função o perfil do engenheiro. Hoje a gente tem, basicamente, os meus colegas de trabalho, os meus parceiros, são da área da engenharia do conhecimento, ou engenharia de arquitetura de informação, enfim. Então, você não tinha esse horizonte. É meio que como não se fizesse parte da ação do psicólogo organizacional sair desse métier. Uhum. E hoje, trazendo para os dias de hoje, essa seria a maior diferença, assim, que você pode acompanhar essa transição extrema, assim, né? Sim, De sair de um nível meio amador sim, da psicologia para hoje, você vê que sim. isso é o maior gap, assim, na área Sem organizacional. dúvida. Mas assim, ó, Thaís, são pouquíssimos os profissionais que atuam nessa área. Pouquíssimos, tá? Na área de business consulting no Brasil, na área de psicologia, eu acho que não enche uma mão. Tá? Então, ainda você tem vamos dizer assim, um estereótipo muito forte do psicólogo organizacional
trabalhando ali com aquelas estruturas relacionadas aos recursos humanos, né? Nas organizações tradicionalmente. Então, sem dúvida, a grande quebra de paradigma ali é você entender que esta área de atuação ela não está restrita a processos estruturais históricos que nós tivemos na psicologia organizacional, muito originário pós Escola de Relações Humanas, enfim, não está restrito aquilo ali. Ocorre que, como eu disse, fato é que você tem pouquíssimas pessoas que ascendem nesse processo aí, porque demanda caminhar por outras áreas, como eu te falei, demanda sair daquele original da psicologia e buscar formação em gestão, né, em planejamento estratégico, nas áreas de tecnologia da informação, as áreas de engenharia do conhecimento, você necessariamente tem que sair disso. Então, ainda nós temos um universo restrito. Sim, e a nível de universidade, formação acadêmica, seria mais utopia ainda a gente pensar que você sai de uma graduação pronta para um mercado de trabalho da psicologia organizacional do trabalho. E olha, assim, eu falo com muito conforto, né? Porque ao longo desses 30 anos, como eu disse, eu tive um pé na academia e um pé no mercado corporativo, né? Eu, no mundo acadêmico, fui de um tudo na minha vida, de pró-reitora a coordenadora. Então, eu passei por todas as instâncias no 3º grau, né? É mais do que utópico, é quase infantil você imaginar que você, na graduação, você terá esse tipo de estrutura. Agora, existem alguns ensaios no Brasil, né? Alguns colegas que começam a trazer isso para a sala de aula da graduação como uma provocação, né? Agora, sem dúvida, a demanda da saída do aluno buscar o recurso em pós-graduação, em mestrado, em doutorado, muitas vezes fora do Brasil, né? O Brasil tem poucas escolas que demandem, em nível estrito sensu ou lato sensu, formação para isso, né? Se envolver muito em laboratórios, né, de institutos de pesquisa, a galera que trabalha com startups, assim, é um outro universo, né? Então, demanda um pouco o esforço do aluno ou da aluna, né, na graduação para fazer esse tipo de trajetória, tá? Mas chega a ser infantil você imaginar que na formação de psicologia na graduação, que você... Até porque, originalmente no Brasil, de uma forma histórica, a gente tem um encaminhamento da psicologia muito para a área clínica. Né? Você tem poucas instituições no Brasil que têm uma orientação para a psicologia social, né? Alguns para... E mesmo dentro da clínica, correntes específicas, né? Eu me lembro quando eu fiz, por exemplo, era assim, o encaminhamento freudiano era o grande peso. Daí você tinha escolas behavioristas, escolas pela corrente e não necessariamente pela formação. Então, é uma quebrinha de paradigma aí. Sim, até porque a gente começou a fazer a parte do trabalho teórico, né? Então, a gente fez um pouquinho de levantamento histórico, assim, em relação a isso, e a gente vê que, em termos teóricos, as coisas ainda estão muito atrasadas. Se fala ainda dos mesmos processos que, como você mencionou, falava há 30 anos atrás. Né? E a gente vê que o mercado é totalmente outro, as empresas, as organizações são totalmente outras. Então, parece que nem combina, não combina mais a forma como eles estão lidando. Eu me lembro que quando eu lancei meu livro em 2019, eu tive que fazer toda uma revisão estrutural dele. Passar pelas questões históricas, ok? Mas fazer toda uma revisão de adaptação, né? Meu segundo livro, que é sobre estratégia, aí ele já ficou mais fácil, porque para a área da estratégia fica mais tranquilo a gente trazer esse tipo de contemporaneidade na fala. Mas a formação de psicologia no Brasil ainda é muito, muito restritiva nesse sentido. Como eu disse... Oi, pode falar. Eu achei interessante disso, você falando até dessa questão, porque linka com o que eu falei, pelo fato de que no teu livro das organizações, você começa fazendo a menção da parte histórica da psicologia. Então, você, de certa forma não, né? Total, você conseguiu linkar isso e dar sentido para que não perdesse a essência da psicologia. Exato, Você tem a importância da consolidação, né, da formação, né? Então, desde lá do movimento irracionalista, você vem trazendo todo o desenvolvimento histórico, né? As teorias organizacionais, a formação da psicologia, mas em dado momento, você tem que alavancar esse processo, né? Então, essa é a grande dificuldade, é você sair desse lugar. Né? Porque a tendência natural das coisas, na formação clássica,
é meio que empurrar o profissional de psicologia para aquele lugar, que é o lugar Sim, histórico dele, né? total. Agora, você sair dali e prover um outro universo, demanda uma série de coisas. Desde as questões laborais, eu trato disso também, então, assim, as relações do trabalho, né, o entendimento das relações de trabalho. Hoje tem um capítulo vastíssimo que é a atuação da psicologia organizacional, que é o processo da gestão da diversidade, e ainda vejo muita gente tratando diversidade como grupo minoritário. Eu tenho vontade de arrancar os cabelos da cabeça. Então, assim, eu às vezes tenho interfaces com colegas que trabalham como headhunters, a gente tem uma dificuldade gigantesca de achar um gestor da diversidade, o cara não sabe o que é. Às vezes assim, mas o que é isso? Né? Continua tratando lá como se fosse grupo de negros, de LGBT, não, é para sofrer. Então, é um capítulo gigantesco da contemporaneidade dentro da atuação da psicologia organizacional que se perde. Então, eu não conheço no Brasil, na graduação de psicologia, esse tema sendo tratado de uma forma muito clara, como colocação de carreira, não vejo. Conheço algumas escolas no estrito senso que lidam com isso, mas, assim, é um dos capítulos, né? Tem vários outros, como eu falei lá, engenharia do conhecimento, atuação de grupos de performance, gestão da mudança, tem, sei lá, várias linhas de atuação que não são, de alguma forma, trabalhadas, né? E você que está nesse mercado, você percebe que, às vezes, existe alguns profissionais que estão desenvolvendo essas habilidades em outros lugares que não sejam da psicologia? Ah, sem dúvida. Que permitam mais... Eu mesma. Trabalhei, né, desenvolvi atividades junto da área, eu brinco que eu sou originária do tronco duro da gestão, né? Então, eu fui me meter com o pessoal da análise quantitativa, o pessoal da finanças, o pessoal do supply, da análise de risco, marketing estratégico, sempre trabalhei com a área de marketing estratégico. Então, assim, não tem muita alternativa, né? Até por ser uma área originalmente interdisciplinar, se você não for reconhecer outros ambientes, trabalhei muito com o pessoal de desenvolvimento de sistemas, né? Galera que trabalha com programação de dados, sou professora de Big Data, né? Que trabalho ciência de dados com performance. Então, assim, mas veja, isso foi na base da quebração de pedra ao longo desses 30 anos. Tá, em termos de projeção de mercado, além disso que você falou, né, da questão da diversidade e a pessoa conseguir se inserir nesse contexto, né, trabalhando nessa área, que mais que você acha que seria interessante a nível organizacional nos próximos anos? Olha só, Thaís, eu dei uma conferência umas 2 semanas atrás. Claro que você não é vidente, né? E a minha pergunta eu não faço com esse intuito, é mais com uma questão de projeção mesmo. Eu não sou vidente, mas eu vou acertar, você pode ter certeza. Daqui a uns anos você me volta aqui que você vai ver. Tá, pode deixar. Me fizeram essa pergunta também há 2 semanas atrás. E assim, ó, isso para mim é tão evidente, é tão claro que chega, não precisa ser pós-doc, né? Eu brinco, não precisa ter PhD para isso. O que acontece? Todos os processos, e aí eu estou dizendo assim, todos os processos que tangenciam o estudo entre a peça que está entre o monitor e a cadeira, todos os processos. Né? Eu costumo dizer o seguinte, organizações, elas têm problemas, situações a serem resolvidas em 3 grandes áreas. Pessoas, processos e sistemas. Quando não tem problema nas 3, que normalmente é o que a gente pega. Mas vamos lá, vamos falar de pessoas. Todos os processos que demandarem desenvolvimento de capital intelectual, todos, serão, na verdade, não é nem mais uma tendência, é fato na próxima década. Tá? Então, estudar ao psicólogo uma área de atuação gigantesca que ele não está percebendo que existe. Tá? E aqui entram questões de tecnologia, desenvolvimento de internet das coisas, movimentação de dados, questões relacionadas aos níveis aplicados de inteligência, tá? Competências e habilidades, não nessa vertente que eu vejo muito aluno fazendo, que é colocação de verbo, isso me dá 3 tipos de arrepio, tá? Mapeamento estratégico, gestão de indicadores, análise estratégica de dados, tudo que demandar, pense numa pessoa atrás de uma tela, seja ela numa escola, numa empresa, numa unidade hospitalar, seja dentro de casa. Tudo que demandar performance desta criatura será a próxima década. Em se tratando das organizações, isso é ponto
Hoje, o principal ativo de uma empresa são os seus colaboradores. Caiu esta ficha. É claro que se você me perguntar assim, o Brasil tem um gap, é evidente que o Brasil tem um gap, né? Eu tive um cargo na minha vida que me valeu conhecer todo o território nacional, eu conheço todo o Brasil. Então, o Brasil tem questões graves de todos os tipos, né? Nós temos as necessidades mais básicas de dignidade não atendidas. Então, nós temos um gap, isso é fato. Mas, Sistema S, que é uma das coisas que pouco funciona nesse Brasil, faz um trabalho gigantesco através das suas unidades para micro e pequenos empreendedores no Brasil inteiro. As ações das FIEPs, né? As ações da sociedade civil organizada, né? Os institutos de pesquisa, os laboratórios de inovação. Então, assim, mesmo em se tratando do Brasil, por mais que a gente tenha um gap, como eu falei, Europa e Estados Unidos estão há uns 20 anos na nossa frente no desenvolvimento de algumas tecnologias para isso, não é mais nem tendência, é fato para a próxima década. Esse será o nosso desafio, né? Elevar as pessoas a um nível de performance nas suas atividades. Então, o psicólogo a psicologia é uma das 5 profissões que vai sobreviver, né? A gente tem aí uma perspectiva nos próximos 5 anos que as profissões clássicas desapareçam. Isso é fato. Dentre elas, uma das que sobreviverá será a psicologia. Isso não sou eu que digo, são os grandes institutos de pesquisa, Instituto de Pesquisa do México, MIT, a Universidade de Singapura, que faz esse tipo de previsão, né? Que traz esse tipo de olhar. Basta cair a ficha e o psicólogo efetivamente agir dentro da sua área de atuação. Até ontem mesmo eu estava vendo, eu vou tentar procurar o nome aqui do professor, ele é professor da UFSC, e ele tem vários livros, né, sobre essa questão de mudança e de necessidade da mentalidade do psicólogo para se adequar a ao que é novo, né, ao contemporâneo. E ele bate bastante na tecla da questão da ciência, sabe? Da parte de adotar técnicas científicas para aquilo. E eu acho, pelo que eu vi, e até pela quantidade mínima de artigos nessa área, e talvez né, seja até exagero meu eu querer supor alguma coisa com tão pouco conhecimento, mas eu tive essa impressão, sabe, Daisy, que às vezes essa dificuldade do psicólogo de entrar na organização e num contexto mais atual do que o mercado precisa, é porque ele não está preparado para desenvolver um conhecimento científico sobre aquilo que ele aprendeu de forma tão teórica, sabe? E meio que exige isso, porque se você não tiver apurado esse senso de como desenvolver ciência, como que desenvolver de forma, como que eu vou usar a palavra? Científica mesmo, acho que não existe outra palavra. Esse conhecimento acaba a organização não absorvendo, porque daí pode ser feito por um administrador, pode ser feito por um gestor mais qualificado. Mas assim, ó, Thaís, essa factibilidade que você está dizendo aí, né? Essa questão de você traduzir em metodologia, é fundamental que você vá para dentro da organização com metodologia de trabalho, com começo, meio e fim, com data, com cronograma, né? O psicólogo não é tratado na sua formação para lidar com dados, né? Para lidar com planejamento, para lidar com nada disso. Então, você já tem uma lacuna desse processo aí, não tem dúvida, tá? Em contrapartida, eu acho que também demanda muito desta criatura. Eu acho que demanda muito deste profissional que tem esse desejo, né, de migrar, de buscar a sua qualificação. Né? Volto a dizer, eu me lembro quando eu entrei no mestrado, eu tive uma disciplina de análise quantitativa em inglês, a sensação que eu tinha é que eu estava em Vênus, porque no curso de psicologia, eu nunca na minha vida... Eu tive uma disciplina de estatística maldita, porque todo aluno de psicologia odeia estatística, né? Sim. Que é 1/3, talvez menos, da complexidade do que eu tive no mestrado. Eu não, mesmo tendo feito, até chegar no mestrado, 3 especializações. Então, originalmente, a gente não tem esse foco. Né? Então, eu acho que precisa uma revisão um pouco do que a gente chama do perfil do egresso. Quem é este aluno egresso que você quer? Né? Precisaria um pouco mais realmente pegada. Nas questões científicas, a gente só tem isso lá em psicologia experimental, que a gente fica lá na caixa de Skinner, aquilo
é uma das referências da revisão de pesquisa científica, né? Tem zilhões de outras coisas. Então, assim, a gente não é treinado, vamos dizer assim, para isso. Mesmo os estágios supervisionados, eles não trazem esse tipo de pegada. Eles, de novo, colocam o profissional de psicologia naquele lugarzinho tradicional que há 100 anos está lá. Normalmente Então, clínica, inclusive, né? Dificilmente em você áreas vai ficar diferentes. lá naquelas ações junto com a assistência social, você vai ficar lá junto com, com as revisões, malemar junto com marketing, com questões de endomarketing, com comunicação, mas muito rasteiro. Então, demanda realmente deste profissional que tem o desejo de migrar para uma área, vamos dizer assim, mais pragmática, né? Uma área mais voltada à competitividade, buscar esse vocabulário, buscar essa factibilidade que você está dizendo aí, que são as estruturas de dados, não tem muito o que fazer, entender método, né? É realmente uma lacuna. E hoje, eu vejo assim, desde que eu tenho um pouco essa percepção, até porque eu já sou mais velha, né? Eu não sou uma caloura que está acabando de Sim. começar como vários dos meus colegas ali. E eu vejo assim que é uma mentalidade que dificilmente vai desenvolver na graduação, né? E às vezes é ali quebrando a cara e procurando emprego e tendo dificuldade financeira. Porque eu vi até em alguns, da maioria dos estudos fala que se recorre à psicologia organizacional, na verdade, com intuito no retorno financeiro, e na verdade não na profissional. Cai naquela coisa que a gente, né, que os nossos avós nos diziam, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Né? Eu canso de ver o pessoal entrando, né, buscando a psicologia organizacional ali porque realmente, do ponto de vista de remuneração, ela te dá um gap maior do que as outras áreas de atuação, mas desconhece o que é, volta lá, eu vou trabalhar no recurso humano, eu quero ser analista de recurso humano, fica naquele rame-rame, que vamos dizer assim, o histórico de formação. Então, volto a dizer, a minha área, talvez não, né? Eu sou uma ponta, eu sou um ponto fora da curva aí na tua análise, né? Total. Porque Mas é por isso que é legal, por isso que você foi escolhida a dedo. Talvez não encha 2 mãos de profissionais no Brasil que trabalhem com consulting, né? Que eu brinco que eu já reestruturei de tudo, de motel a hospital veterinário. Então, assim, o caminho que eu fiz na minha carreira é um caminho ponto fora da curva em relação ao psicólogo tradicional. Né? Mas assim, volto a dizer, para mim é muito evidente na próxima década quem é que efetivamente vai se colocar no mercado. Né? E digo com toda tranquilidade, porque eu tenho 30 anos de carreira nisso, completei esse ano 30 anos de estrada, né? E vejo, acompanho as pessoas que estão ascendendo né, nas posições estratégicas dentro das grandes organizações e mesmo das pequenas, né? Não importa que tamanho de empresa, nem segmento de negócio, vai importar o processo de gestão, né? Então, é muito isso, assim, não tem muita alternativa. E como que é esse processo da empresa chegar até você? É você que estabelece metas, eu quero desenvolver habilidade nesse tipo de mercado e você Não, na propõe para a empresa, ou é sempre não. a empresa que chega até você? Sempre é. Sempre é. A empresa me busca, né? Normalmente por network, por indicação. Como eu disse, eu já atuei no Brasil inteiro, então, como eu tenho uma atuação muito forte acadêmica também, acaba que a galera me conhece, né? Os meus alunos todos trabalham, são executivos de área, então é sempre a empresa que vem buscar. A empresa vem com uma queixa, né? Normalmente essa queixa está relacionada a entraves, né? São ou entraves de descida de metodologia, que a gente chama, né? Ou entraves de resultado mesmo. Então, a organização começa a perceber que a coisa está complicando. Ou está perdendo lucratividade, ou está perdendo share de mercado, ou, enfim, eu tive um cliente semana passada que eu tive que fazer uma análise de tendência para abandonar aquela unidade de negócio. Depende muito. A organização te traz esse entrave, né? Eu normalmente trabalho com metodologias muito específicas. Então, para a área da mudança, eu trabalho com a metodologia Fisher, que é uma metodologia muito estruturada, desde a auscultação, desde os processos diagnósticos. Dentro do processo estratégico, eu desenvolvi ao longo desses 30 anos uma metodologia própria, então eu trabalho com matricial de análise de indicadores, aí se for revisão estratégica, né? Dentro desse processo, toda análise de pessoas, né? Então eu também desenvolvi ferramentas de análise de perfil, ou às vezes a gente tem análises como o PIX, por exemplo, que foi desenvolvido em Singapura, depende muito do que a organização quer,
né? Se é uma organização para pauta de mudança, para inovação, por exemplo, daí tem uma metodologia própria de geração de ambiente, então depende muito da demanda da empresa, né? Eu sempre trabalho dentro desses 3 vetores, né? Que é o diagnóstico para pessoas, para processos e para sistemas, sempre trabalhando com parceiros complementares, principalmente para a área de tecnologia, né? Que não é a minha área de expertise original. Então, se eu preciso desenvolver um sistema, se eu preciso refazer uma programação, alguma coisa, eu tenho parceiros que trabalham comigo nessa área. Então, é isso, né? Sempre a empresa vem, a gente faz uma proposta baseada em alocação de horas de trabalho, né? E eu brinco que todo projeto organizacional, ele não é uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado que não tem data para acabar, né? Eu sempre digo aos meus clientes que não é um processo terapêutico, eu entro para a empresa com data para sair, tá? A empresa tem que desenvolver maturidade e indicador para viver sem mim. Apesar de eu ter empresas que eu já levei 2 anos e meio num processo de restauração, né? São empresas mais lentas na resposta, empresas já tive mais rápidas, de 60 dias. Normalmente, a média de tempo do trabalho dentro de uma organização em torno de 90 dias, 120 dias, é o suficiente para implantar o processo, né? Descer a metodologia dentro dessas áreas e sair do processo, deixar a organização trabalhar, e daí eu só fico no monitoramento de indicadores por mais 60 dias e deu. Tá? É importante que a organização não fique dependente do consultor, né? Porque senão vira o que eu brinco lá, não é terapia em grupo. Não. Ótimo. E como que é a aceitação desse público com quem você trabalha? É só com gestores, proprietários, CEOs, ou você chega a trabalhar direto com o funcionário, com... Não, trabalho lá no chão da fábrica. Já trabalhei no chão da fábrica com empresas de manufatura mesmo, né? Indústria automobilística, indústria de alimentação pesada. Eu trabalho dentro da estratificação organizacional com os 3 níveis, né? Do ponto de vista da aceitação, uma coisa engraçada é que uma vez eu fiz um trabalho na Sadia antes de se transformar a BRF, e foi muito engraçado porque eu comentava depois com a gestão, dizendo, olha, a galera da produção, o chão da fábrica, né? O cara que está lá operando a máquina, que está lá no chão do processo, ele normalmente tem uma aceitação mais direta, né? Seja do processo de inovação, seja das questões relacionadas à mudança, porque eu brinco que o cara da produção ele tem no DNA a questão estrutural da mudança. Quando a gente ascende para o escritório, que eu brinco, aí começam todos os tipos de problemas, né? Porque você tem a vaidade, você tem a disputa de poder, ainda muita organização do Brasil entende conflito como um problema, né? E o conflito, para mim, é material de trabalho, eu preciso do conflito. Então, a aceitação, não existe mudança sem resistência, né, Thaís? Resistência, lidar com resistência, é o meu dia a dia. Eu não conheço uma organização... Eu também, particularmente. Desculpa aí, mas eu não conheço uma organização, um processo de mudança organizacional, né, seja pequeno, ou seja, grandes processos de implicação de mudança sem resistência. Agora, a forma de resposta demanda muito da estrutura da gestão. Então, eu trabalho muito forte no desenvolvimento do gestor, né? Questões de habilidades relacionais, soft skills, as questões relacionadas a interrelacionamento, estruturas de fluxo de tomada de decisão, e muitas vezes a gente chega no impasse de que a estrutura de comportamento ela tem uma limitação. Sempre me perguntam, professor, as pessoas mudam? Eu disse, olha, se eu não acreditasse que as pessoas mudavam, eu não seria nem psicóloga nem professora, mas tem uma estatística mundial, né, que é de 9%. Então, eu sempre digo isso para o meu cliente. Olha, quantas pessoas você tem na tua equipe de gestão? Eu tenho 10. Tá bom. Se eu topar com um modelo mental de muita resistência, em que não tiver approach para mudança, lembre que você tem 9%. Então, já tive situações organizacionais a gente ter que demitir 30 funcionários no mesmo dia. Já aconteceu isso. Tá? Então, a aceitação vai depender muito deste modelo mental, de mindset, de quem que eu estou falando, quem é esse indivíduo. Por isso que o primeiro ponto da metodologia é a auscultação do capital intelectual. Quem são essas pessoas? Se eu não tiver um mapeamento de processo, de inteligência, né, da análise de comportamento, dos pontos de resistência, a gente fica no cego daí, né?
Aí não dá. Eu achei legal porque você mencionou agora a questão das soft skills voltadas, né, para o pessoal com quem você trabalha, e uma das perguntas que eu tinha colocado no roteiro, quais seriam as competências que o profissional, né, enquanto psicólogo organizacional, teria que desenvolver. E quando eu fiz o roteiro, eu lembro que eu coloquei só soft skills, porque eu parti do princípio que as hard skills normalmente você já tem, né? Se você está ali desenvolvido para aquele ambiente, você já teria que ter aquele combo básico, né? E que eu coloquei como hard skills. E quando eu enviei o roteiro para a professora, ainda assim ela fez o questionamento, mas por que você não mencionou as hard skills, né? Então, acho que até fruto mesmo de como é a psicologia organizacional, convém se estabelecer quais seriam essas. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, quais que você acha que seriam importantes, tanto no contexto das hard skills, quanto nas soft skills, que, na minha opinião, seriam as que, como você bem mencionou, por ser plural, né, por ser dinâmica com outras áreas, são as que mais devem ser polidas e mais trabalhadas. Olha só, vamos por partes, que nem o Jack, tá? Primeira coisa importante, né? Entender que hard skills, soft skills, essa terminologia bacaninha para habilidades, isso já existe desde sempre. A gente não está falando de uma coisa contemporânea, tá? Começa por aí. Sempre existiu isso, tá? O que acontece, e também não tem a ver com pandemia, também não tem a ver com nada disso, né? Tem a ver, basicamente, com uma estrutura na virada de 99 para 2000, que é uma pena que o estudante de psicologia não leia um livro clássico chamado A Quinta Disciplina, de um autor chamado Peter Senge, que é o pai das Learning Organization, das organizações de aprendizagem, né? Esse cara, em 1999, ele faz uma mudança de paradigma no handbook das teorias para administração e toca, né, vai tangenciar a estrutura do trabalho do psicólogo, promovendo esse olhar no que a gente chama hoje de 5 disciplinas. Entre elas, uma coisa chamada modelo mental. Tá? O modelo mental, então, a partir de 2000, casa com as teorias de performance atribuídas aos tigres asiáticos, principalmente no esforço e na metodologia toyotista. Por que eu estou te contextualizando? Para você entender por que a gente está discutindo isso hoje. Isso tem 20 anos de história. Nasce lá com a revisão, né, com essa terminologia que hoje a gente chama de mindset, nasce como modelo mental e casa, ela junta com uma metodologia na prática do sistema Toyota, que refaz todo o entendimento da pessoa no processo de trabalho. Isso de lá, portanto, tem 20 anos. Não tem nada a ver com pandemia. Bem, de 5 anos para cá, então veja que a gente dá uma velocidade nesse processo, de 5 anos para cá, a grande orientação para a contratação de pessoas é a seguinte: você tem a leitura de competências, e competência é saber ser, não é, e outro é saber fazer. Saber ser, na leitura da competência, para qualquer função. Traz essa criatura para dentro, estabelece em cada competência habilidades fundamentais e necessárias, que são coisas completamente diferentes. Muito pouco recursos humanos, muito pouco profissional de psicologia organizacional no Brasil entende essa diferença. Isso aqui vira um samba do crioulo doido, mas vamos lá. Estabelece essas duas relações, você vai ter um perfil com algum nível de qualidade dessa criatura. Na hora do processo de testagem deste indivíduo, você tem 60% de valoração das competências relacionais para 40% das técnicas. Simples assim. Então, se você tiver um indivíduo com baixo nível de execução técnica, porém com habilidades comportamentais desenvolvidas, nem pense 2 vezes. Essa orientação para dentro de qualquer empresa hoje no mundo. Tendo em vista isto, nesses 60%, quais são esses indicativos? Primeiro, tomada de decisão. A capacidade da criatura de decidir. Essa é uma skill fundamental. O cara tem que saber decidir. Ele vai para a direita ou para a esquerda? Para que o indivíduo consiga decidir, você tem que ter approach de conhecimento por trás, que não é informação. Veja que a geração Millennium tem um monte de informação e hoje nós temos 4 gerações operando juntas. Então, esquece essa fala, que seria uma outra história. Mas vamos lá. Tomada de decisão. Segundo, empatia. E aí tem uma galera que acha que empatia é se colocar no lugar do outro e eu tenho vontade de meter minha cabeça na parede. Os 3 tipos de empatia relacionados aqui.
É Autoconhecimento. ótimo, Deise até fala, que daí a gente consegue editar essa tua fala, explica também essa questão de empatia, porque, meu, transformou minha vida depois que eu te ouvi. Credo, cara, empatia. Olha, o dia que alguém se colocar no lugar do outro, nós quebramos a primeira lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, vamos lá, tem 3 tipos de empatia, desenvolva, pelo menos chegue na empatia, né, que a gente espera, a empatia de contexto, que ela junta emocional e racional junto, você tem algum nível de qualidade. Então, não vou nem falar, mas vamos lá. Tomada de decisão, capacidade de habilidade de interrelacionamento, empatia, autoconhecimento e inteligência emocional. Básica. Essas daqui para as comportamentais. As habilidades técnicas, as hard skills, né, são as skills voltadas ao processo de execução, vai depender de cada área de atuação. Tá? Voltando às comportamentais, cada uma dessas 5 elas se abrem em outras, então você tem os atributos das inteligências aplicadas, por exemplo. Né? Então, vai depender do que você quer lá. Agora, o mais importante disso tudo, Thaís, é o backstage. É você entender que para você chegar no mapeamento que você busca das hard skills ou das soft skills, tanto faz, você precisa entender o que é competência e entender quais as habilidades que são fundamentais e necessárias para o exercício do trabalho. Para que você querer a pessoa certa no lugar certo, você tem que ter um mapeamento específico. Né? Tem uma galera que faz, sei lá, análise 360, baseado em quê? Né? Tem gente que faz processo de feedback, não sabe nem o que está falando, não considera nem informação reativa. Então, basicamente isso. E dentro disso, você acha que quais são, já que já está há tanto tempo, qual você acha que foram as habilidades que você desenvolveu, assim, que são as mais recentes? Porque se a gente for falar de habilidades, você teve que desenvolver praticamente todas, né? Ainda mais trabalhando com várias empresas de setores diferentes, né? Não teria como resumir, assim. Mas de mais novo, assim, que você... Mas assim, ó, é fácil de responder. Eu sou muito crítica com o meu comportamento, com a minha execução de trabalho, eu sou muito crítica, o que é um problema também às vezes. Mas assim, eu sempre ao longo da minha vida procurei me desafiar, né? Eu fui fazer um curso de chefe de cozinha, por exemplo. Eu sou chefe de cozinha, coitada, louca. Desde que meus filhos nasceram, eu acho que foi a grande aventura da minha vida. Eu ali aprendi a desenvolver uma série de habilidades cognitivas, inclusive, que eu não imaginava que eu tinha. Tá? Então, eu acho que as mais recentes, talvez, estejam realmente no campo da atenção, né? As habilidades cognitivas, propriamente. Como eu sempre trabalhei em 3 turnos, eu sempre fui uma pessoa, até do ponto de vista orgânico, muito acelerada. Eu brinco que eu nasci de 8 meses, então, assim, escrevi meus livros no contraturno, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada. Eu realmente a habilidade da concentração, as habilidades cognitivas, de uma forma geral, eu não tinha bem desenvolvido. Então, assim, parar quieta para fazer revisão, avaliação, era uma coisa que me dava dor de cabeça. Eu me lembro que a minha terapeuta, na ocasião, mandou fazer yoga, e eu fui. No primeiro dia, eu tive uma enxaqueca, que você não tem noção, porque eu não conseguia ficar parada. Eu não conseguia ficar parada. Aí eu falei, pelo amor de Deus... nem te conhecendo tão a fundo, cara, já que não daria certo, barbaridade. Eu falei, não tem uma outra coisa, né? Eu tive uma secretária uma vez que ela falou assim, professora, eu sei o seu estado de espírito pelo seu andar. Depois que ela falou isso, caiu minha ficha de algumas coisas. Então, como eu sempre fui muito acelerada, parar quieta para mim sempre foi um problema, ainda é. Essas habilidades mais cognitivas, mais focadas, são as que eu estou trabalhando mais diariamente, assim. Mas, e no teu trabalho, assim, no que você exerce, você acha que demanda isso ou o fato super. até demanda também? Não, super. E você vê uma melhora na qualidade do trabalho também. Por isso que eu digo que eu sou muito crítica. Né? Entendi. Você vê uma diferença na qualidade do trabalho prestado, né? Porque, assim, é legal, né, você ser acelerado, só que você acelera os outros. Entendi. Né? E aí, assim, eu sempre tive a noção de que trabalhar comigo não é uma coisa fácil. Então, quando você vai para dentro da empresa, uma oitava acima, você provoca mudanças, não tem dúvida, só que também você tem um custo emocional ali. Entendi. Então, dá para perceber uma mudança na qualidade do trabalho prestado, né? No olhar das equipes que ficam sob a minha supervisão, um nível menor de tensão, de estresse, não tem dúvida, isso é visível.
Uma das últimas perguntas que estão aqui é com relação à realização profissional. Você hoje se considera realizada profissionalmente e financeiramente, que eu acho que também é bom trazer esse cenário para os alunos, né, para a gente que está na graduação. Você consegue linkar, né? Então, seriam, na verdade, 3 perguntas: a questão de realização pessoal, profissional, a questão de realização financeira, e se isso tem link entre elas, se elas se intersectam em algum ponto. Total, né? Nos 3 pontos ali. Eu até estava comentando com os meus alunos semana passada, e são muito poucas, eu acho que eu sou uma privilegiada nesse sentido, porque hoje eu estou no momento da minha vida em que eu digo que realmente eu faço aquilo que eu gosto, tá? E sempre foi assim, eu paguei muito preço por isso, né? Eu nunca fui uma pessoa que fiz as coisas baseado no engula. Eu nunca consegui desempenhar funções ou desempenhar tarefas que não estavam linkados com o meu propósito, com o meu desejo, nunca. Paguei o preço nisso, né? Que é o preço de você ter uma instabilidade financeira, né? Eu tive cargos em organizações que eu poderia estar até hoje, talvez até ganhando mais do que eu ganho hoje, mas submetida a um ambiente que eu não funciono. Então, assim, por isso que eu digo, talvez me tirar como média seja um pouco cruel, porque eu realmente eu funciono um ponto fora da curva. Na minha trajetória profissional, Thaís, eu nunca fiz alguma coisa forçada. Dizer assim, não, você aguenta aí. Eu nunca fiz isso. Então, mas jamais use isso de que seria cruel, jamais. A gente tem que se balizar aquelas pessoas mas que estão assim, à frente. que eu Isso é fico ótimo ouvindo, ter inspiração assim. eu fico pensando às vezes uma molecada me ouvindo e me dá 3 tipos de arrepio, sabe? Não! Eu vejo os meus alunos às vezes na pós fazendo umas coisas baseadas no que eu falo que, ok, mas assim, ó, eu tenho uma atividade profissional de altíssima realização. Eu sou uma pessoa que trabalho por prazer. Os meus filhos já sabem, eles me perguntam assim: vai trabalhar, mamãe? Eu falei, não, eu vou mudar o mundo. Eu sempre digo isso para eles. O meu trabalho, eu mudo o mundo um pouquinho a cada dia. Seja dentro da organização, seja dentro da sala de aula. Né? Eu me divirto. As pessoas não acreditam, mas a minha zona de relaxamento está no trabalho. Eu adoro o que eu faço. E isso fica evidente. Né? Então, assim, eu nunca tive uma situação em que eu abri mão desse propósito. Em relação à vida financeira, por conta de pagar esse preço, né, eu tive várias oscilações na minha vida. Né? Eu já tive salários muito altos, em que eu era do mercado, eu fui executiva durante muito tempo, então eu tive um salário bem alto, abri mão, meti o pé na jaca para ficar só escrevendo livro e dando palestra, então isso pirou na batatinha durante algum tempo. Então, assim, eu também. A palavra estabilidade financeira, estabilidade, nunca entrou muito no meu dicionário. Então, eu também nunca tive muita preocupação com isso, entendeu? Nunca passou pela minha cabeça, assim, uma pauta de estabilidade e tal, nunca, nem profissional e nem financeira. Então, hoje eu tenho né, uma estrutura confortável de vida, consigo oferecer para minha família uma condição confortável de vida, fazendo o que eu adoro fazer e não me imagino fora desse processo também. Então, e a última seria com relação a você dividir algum caso, né, de fracasso, de sucesso, ou que significou muito para você, como um exemplo dessa atuação da psicologia organizacional para servir de inspiração aí para quem vai te tem vários casos, cara, tem vários casos. Eu profissionalmente já tive, como eu disse, né, organizações que demandaram 2 anos, 2 anos e meio de restauração. Já tive casos. Como a gente lida com a frustração, com a resistência sempre, mesmo o fracasso do cliente, ele é entendido como um processo de aprendizagem, né? Então, eu tive clientes que se transformaram em empreendedores de sucesso. Tem assim, ao longo desses 30 anos já passei um monte de experiências, né? Eu acho legal até para indicar para o aluno, né, entendendo que a nossa fala aqui são acadêmicos, e eu sempre acho interessante trazer um estudo de caso mais formal,
que acessem a Sociedade Brasileira de Gestão pelo Conhecimento. Tá? É uma organização que congrega profissionais de psicologia, de engenharia, de administração que trabalham nessa área. A SBGC ela tem um acervo de estudos de casos gigantescos no Brasil inteiro, né? Assim como o Centro de Referência em Inteligência Empresarial da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Alguns artigos que eu publiquei estão lá também, mas não precisa procurar pelo meu nome, né? Procura por outros colegas. E tem uma vastidão de estudos de caso ali, né? Eu acho que é legal para o aluno ter essa materialização do projeto na mão, entender o estudo de caso do começo, meio e fim, sabe? Entender a aplicação. Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, do Rio Grande do Sul, tem um monte de coisa também nessa área, né? Feito por psicólogos. Então, na minha atuação profissional, já tive de tudo. Como eu te falei lá, eu já tive clientes que a gente teve que demitir muita gente, né? E sempre ali não é uma situação agradável, né? Me lembro que a minha primeira demissão eu sofri muito para fazer, depois a gente aprende, vai criando calo, né? Na pandemia a gente teve situações de retomada, tive clientes que retomaram o processo de performance, sim, lindamente, porque estabeleceram um modelo de gestão mais fluido, né? Então, eu acho que é isso. Eu peço aí que a galera acesse os bons institutos de pesquisa, né, que a gente tem no Brasil, façam uso desse conhecimento, né? E qualquer coisa que você precisar também, sabe que pode me chamar e a gente pode ajudar se for necessário. Ótimo. Deise, só te agradecer. Primeiro, imagina, eu que agradeço. Desde a tua primeira fala, eu me tornei realmente fã de você, justamente porque eu tenho por meta admirar pessoas que estão num nível onde são acima das minhas competências, são acima das minhas habilidades, das quais eu, né, assim como você mencionou, eu tenho procurado lapidar também cada dia e aprender coisa nova. Então, para mim, você entrou nesse pacotinho de referências ali, de inspirações, e isso fez muito sentido para mim, pelo momento que eu estou vivendo, pela, né, a graduação nova que eu estou cursando. Então, dizer continue, não pare nunca, que é bem importante para todo mundo que consegue ter acesso a isso que você produz, a tua fala, né, ao teu trabalho. E mais uma vez agradecer, e a gente vai concluir essa entrevista. A gente vai fazer edição disso, né, para poder, legal, de alguma forma, colocar tudo isso. Eu, por mim, nem editava, queria que fosse todo o conteúdo para todo mundo ter acesso. Mas foi muito bom, obrigado mesmo. Eu que agradeço, tá, Thaís? Gratidão aí, a oportunidade de estar falando com você, agradeço tuas palavras carinhosas, né? Que você tem um futuro brilhante, tenho certeza que terá. Se precisar de alguma coisa da prof aqui, é só chamar. Né? Um abraço para todo mundo que vai me ouvir também, que estão no início da sua graduação, que é uma graduação maravilhosa, nossa área profissional é espetacular, né? Psicologia é o estudo da alma, não esqueçam disso, né? E vai ser, e não tenham dúvida disso, né? Da área de trabalho, na área de continuidade. Então, nós vamos ser aí a bola da vez nos próximos 10 anos, né? E o que precisar de mim, sabe que tem meu WhatsApp aí direto, vai ser um prazer. Fechou. Muito obrigada, viu, Deise? Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Você também, um bom dia. Até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.